todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou trazer um exemplo de questão discursiva envolvendo uma obra da parte dos conhecimentos específicos para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando tiver novos vídeos o YouTube sempre te notificar. Além disso, é claro, se você está se preparando para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, eu tenho as apostilas, tenho o cronograma, as apostilas são duas, cada uma R$20, cronograma R$5, cronograma de estudos, né? Forma de pagamento Pix ou depósito bancário, em PDF, manda por WhatsApp ou por e-mail. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo o meu telefone WhatsApp para contato para a compra dos materiais e também o grupo do WhatsApp para a compra, tá? Também se você está procurando um curso online, tem do IBK Curso, que inclusive eu sou professora, o valor do curso R$400, você pode parcelar em 12 vezes na plataforma Hotmart. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo e também na descrição do vídeo o link para a compra do curso. E também vai ficar o link do grupo do Telegram para estudos, que quase todo dia eu posto lá dicas para vocês, certo? Agora vamos lá para a tela que eu vou explicar para vocês como pode acontecer a questão discursiva envolvendo os conhecimentos específicos desse edital. Vamos lá? Aqui na tela eu estou com o edital aberto só para explicar para vocês de que forma vai cair essas duas questões discursivas, que é a mesma coisa que questões dissertativas. Aqui na FGV a nomenclatura é discursiva, mas é o mesmo gênero textual, tá? De produção de texto, tá? Os dois. E aqui no edital tá bem claro como vai cair essas discursivas. Será uma questão sobre estudo de casos. O que é o estudo de caso? É uma questão que traz uma problemática, uma situação problema, e vocês têm que dar uma solução, tem que resolver. A outra é sobre conhecimentos específicos. Essa será mais teórica, tá? Você vai ter que colocar embasamento de acordo com os conhecimentos específicos da bibliografia. Então, só para simplificar, estudo de caso é mais na prática e os conhecimentos específicos será mais teórico, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de discursiva dessa segunda discursiva que vai cair, né, na prova, que é dos conhecimentos específicos. Daí, só indo aqui na tabela, né, dos 3 módulos, então, a questão discursiva de número 2 será referente ao módulo 3, que é os conhecimentos específicos. Então, pode cair autores daquela parte geral da pedagogia, né? Pode, por exemplo, sei lá, o livro do Miguel Arroyo, do currículo. Pode também cair livros relacionados à língua portuguesa, então de alfabetização e letramento, sei lá, pode cair um livro da Adélia Lerner. De matemática, pode cair da Mabel Paniza, pode cair um livro de ciências, pode cair um livro de história e geografia. Então, essa segunda questão discursiva vai estar ligado à bibliografia do módulo 3. E a do estudo de caso, que eu também vou fazer um vídeo aqui para vocês, com um exemplo de estudo de caso, vai ser do módulo 1 e do módulo 2. Eu acredito que no módulo 1 pode cair ou da parte de informática, tá? Daqueles documentos institucionais da própria Prefeitura de São Paulo, que fala da questão do uso das tecnologias, né, na didática, né? Ou também legislações específicas, tanto nacional quanto municipal, como também pode ser o estudo de caso do módulo 2. O módulo 2 é os cadernos do currículo da cidade, cadernos orientadores didáticos. Eu acredito que não caia nem leis, tá? Estudo de caso, fique ou na parte de informática ou na parte do currículo da cidade. E esse que eu vou trazer hoje, que é dos conhecimentos específicos, que é uma parte mais teórica, vai ser o dos autores, tá? Embora aqui no meio desse módulo 3 tem documentos institucionais, mas eu acredito que eles foquem em autores, mesmo porque eu estou com uma prova aqui da FGV, que é a prova de História de 2016, que foi da FGV. Daí, uma das questões foi estudo de caso, que era aqui essa tabela com notas, né? E aqui você tinha que dar algumas soluções sobre avaliação e ter estratégias para recuperação das aprendizagens. E a questão 2, ela foi dos conhecimentos específicos, foi de um autor, então aqui ela foi teórica. No caso aqui, a obra que caiu
foi a pedagogia da autonomia, que pediu um dos 27 saberes que o Paulo Freire coloca no livro dele. Até muitas pessoas questionam no meu resumo por que não tem cada um dos 27 saberes necessários, porque no meu resumo, tudo aquilo lá é uma síntese dessas 27. Você não precisa decorar exatamente as 27, mas é uma ideia geral de um todo das 27, entenderam? Como, por exemplo, a parte do professor pesquisador, da parte do professor mediador, da parte de ter autoridade, não de autoridade de impor, mas a autoridade de você ter domínio técnico e ao mesmo tempo trazer o estudante para você. Mas eu poderia até fazer um vídeo respondendo essa questão, mas não sei se vale a pena, porque essa questão caiu lá em 2016. Então, mesmo que esteja a obra Pedagogia da Autonomia nessa bibliografia desse ano, eles não vão repetir a questão 2 vezes. Então, acho interessante, tá? Mas se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu responda essa questão aqui do Paulo Freire, tá? E antes de eu trazer aqui o exemplo da discursiva e a obra que eu trouxe, tá? Do edital desse ano, alguns pontos a gente tem que observar na hora de escrever, né? E também de como a gente vai identificar a comanda, porque o segredo da discursiva é vocês conseguirem entender o que a comanda, o que a pergunta está pedindo para você não encher linguiça, para você não fugir do tema, não perder a coerência, mas principalmente, não sair do tema. Se você sair do tema, você será zerado, certo? Então, a primeira coisa importante que a gente tem que ver aqui na comanda, né? Primeiro, são os itens implícitos, que é o inferir o que está realmente informando na questão. Itens implícitos, inferir o que eu posso citar, comentar das informações, aproveitando as ideias-chave dos estudos feitos. Então, os itens explícitos por exemplo, eu vou voltar aqui na questão do Paulo Freire, lá da prova de 2016 de História. Aqui está bem claro a obra que vai cair, aqui está bem claro que você deverá apresentar e comentar pelo menos um deles, dos 27 saberes necessários, na sua produção de texto. Então, aqui, nessa discursiva, particularmente, você poderia escrever na primeira pessoa. Por quê? Porque a própria questão está pedindo para você comentar, para você responder, então, em primeira pessoa. Então, aqui está bem explícito. Implícito que não fala, pode cair uma questão, por exemplo, que não fala exatamente que obra que eu vou mostrar aqui para vocês. É o autor tal. Mas ele vai dar o tema, você tem que se ligar da bibliografia, né? Qual o livro que está relacionado a esse tema e fazer a sua discursiva de acordo com aquele livro e pegando, né, as palavras-chave. Lembrando que palavra-chave, gente, é legal, dá um estalo assim na sua mente, mas você não pode se basear na sua escrita só em palavras-chave, porque não adianta ter palavras-chave se elas não forem contextualizadas. Vai perder coesão e coerência, vai ficar sem sentido e você também vai ser zerado, certo? Outra coisa importante a se observar é a identificação do tema principal e bibliografia pertinente, que é a bibliografia que está no edital. Identificação de informações irrelevantes. Então, pode cair na questão discursiva uma pergunta com um texto enorme, dando toda uma historinha, toda uma volta, e no final, a última frase ali da comanda é que o interessa, o que realmente está pedindo o que é para fazer. O resto é tudo perda de tempo para te confundir. Então, você tem que ter muito cuidado, tá, gente? Outra questão aqui importante é a questão dos parágrafos, né? Então, você tem que escrever 3 parágrafos, já comentei aqui no canal. Um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão, tá? Com 3 a 5 linhas. Lembrando que são 20 linhas para você escrever. No edital não está dizendo que tem uma quantidade mínima de linhas, só a quantidade máxima, 20. Então, o ideal é que você faça parágrafos entre 3 a 5 linhas, tá? E releia o que escreveu pausadamente e quebre os parágrafos longos, que é a obscuridade, né? Então, você não pode fazer uma introdução com 2 linhas e o desenvolvimento com 10. Fica muito, entendeu? Você tem que quebrar ali os parágrafos, certo? Outra coisa importante,
não utilize expressões em primeira pessoa. É claro, aquele questão do Paulo Freire, você poderia escrever na primeira pessoa, mas geralmente a maioria das questões discursivas você escreve em terceira pessoa. Então, não me escreva eu acho, na minha opinião, eu penso assim. Apresente os fatos e pontos de vista em terceira pessoa. Então, você vai escrever, por exemplo, devemos considerar, há que se analisar, certo? Outro ponto importante são os conectivos. Existem conectivos tanto para introdução, tanto para o desenvolvimento, tanto para a conclusão. Então, alguns exemplos de conectivos. Além disso, ademais, no entanto, nesse contexto, contudo, mas, por outro lado, entretanto, então, assim, entre outros. Lembrando que toda vez que você escreve o conectivo, em seguida vem a vírgula, tá? E outra coisa também, vocês têm que evitar na escrita de vocês, a sua discursiva, vícios de linguagem. Um exemplo de vício de linguagem é a gente escrever ao meu ver. Não existe ao meu ver, é a meu ver. E mesmo assim é vício, porque o sentido de a meu ver dá a entender pessoal. Então, primeira pessoa, a não ser que a questão esteja pedindo em primeira pessoa. Mas a maioria das questões discursivas são em terceira pessoa, certo? Daí agora eu vou vir aqui com um exemplo de um livro para vocês, para responder a discursiva. O que pode cair, né? Esse livro aqui da Maria Carmen Silveira Barbosa e da Maria da Graça de Souza Rum, que Deus a tenha, projetos pedagógicos na educação infantil, tá? Caiu na prova de 2014, agora caiu agora em 2022. É uma obra bem recorrente e no currículo da cidade mesmo faz bastante referência a esse livro, tá? Então, só relembrando aqui, ou para quem não conhece, né, esse livro dos projetos pedagógicos da educação infantil, ele trata da organização do trabalho pedagógico por meio de projetos. Precisa partir de uma situação, de um problema real, de uma interrogação, de uma questão que afete o grupo, tanto do ponto de vista socioemocional quanto conectivo. Não quer dizer, os projetos, não é eu vou trazer um projeto fechado, porque eu quero, porque me deu na teia, não. Os projetos têm que partir, é claro, da minha intencionalidade docente, mais os interesses das crianças e também trabalhando com problemas, com questões do cotidiano, certo? As aprendizagens nos projetos acontecem a partir de situações concretas, que eu falei, né, no cotidiano, das interações construídas em um processo contínuo e dinâmico, um processo democrático de decisões. Por isso as crianças têm que participar, porque o projeto é também um ato pedagógico, porque elas vão estar participando de cada etapa, vão ter também as suas responsabilidades dentro das etapas do projeto, né? E como os projetos se estruturam? Primeiro se define o problema, depois vamos mapear os percursos, coletando informações, sistematizando e refletindo sobre as informações coletadas, e, é claro, o ponto final do projeto, né, é a documentação pedagógica, né, e também comunicar esse projeto, né, seja fotos, vídeos, murais, painéis, enfim, certo? Daí aqui eu trouxe um exemplo aqui de questão discursiva envolvendo esse livro da Maria Carmen Barbosa e da Maria Graça de Souza Rom. Então, a pergunta ela tá assim, eu coloquei até bem simples para vocês, tá? Com base na bibliografia indicada, disserte a respeito da organização do trabalho pedagógico a partir da metodologia de projetos na educação infantil. Então, eu vou até colocar aqui uma coisinha diferente, ó, com base na bibliografia indicada. Em um momento está falando que se trata do livro projetos pedagógicos, e nem das autoras, tá? Não está falando aqui. Porém, está falando para você escrever sobre a organização do trabalho pedagógico a partir de uma metodologia. Que metodologia é essa? Projetos da educação infantil. E que livro na bibliografia que fala de projetos na educação infantil, que usa os projetos como metodologia de trabalho? Esse livro aqui, da Maria Carmen, da Maria da Graça Souza Rom, projetos pedagógicos na educação infantil, certo? Necessariamente a pergunta não
vai ter lá certinho no livro, o nome dos autores. Então, vocês têm que prestar atenção aqui no tema que está pedindo, certo? E como a gente pode responder essa questão? Eu coloquei aqui na introdução. Considerando o enunciado, então eu utilizei esse conectivo para me referir à comanda, né? Eu coloquei, considerando o enunciado, o trabalho pedagógico com projetos, daí eu faço ligação à metodologia que está pedindo aqui na pergunta, deverá articular as intencionalidades minhas, docentes, em dar destaque às culturas infantis. Então, eu vou dar voz às crianças, considerar a sua cultura infantil, levando em consideração os seus interesses, curiosidades, as necessidades e a vida cotidiana, que é a questão, né, das situações problemas. Daí, no desenvolvimento, eu coloquei o conectivo. Dessa maneira, tal metodologia, porque na pergunta está falando que é uma metodologia, né, o trabalho com projetos, dessa maneira, tal metodologia deve servir como ponto de partida as observações e escutas. Como eu falei, não vai trazer um projeto fechado. O projeto vai se dar a partir das observações da escuta da sua turma. Então, observações e escuta das crianças, realizada de forma contínua, deixa eu só arrumar aqui, contínua pelo professor. Então, o professor vai estar sempre observando e sempre registrando para poder saber qual que é os interesses e as necessidades das crianças, certo? Então, realizadas de forma contínua pelo professor, a partir de situações, problemas, no qual meninos e meninas, eu não coloquei crianças de novo para não ficar muito repetitivo, então eu coloquei meninos e meninas construam seus percursos por meio da pesquisa, investigação e da interação, porque o ponto principal dos projetos é trabalhar a questão da autonomia. Então, ela vai ter autonomia de pesquisar, da investigação, de promover a autoria, a imaginação e também as interações, porque cada um vai estar ali participando do projeto, vai ter suas responsabilidades, enfim. E eu coloquei o conectivo por fim, né, na conclusão, por fim, os projetos devem ser organizados com as crianças. Então, não é só comigo, é com as crianças, nem para as crianças, é com elas, tá? Elas participam de todas as etapas, cabendo ao docente ser o organizador do processo, mediador, né? Como tempos, espaços e materiais, e não aquele que determina os passos que o projeto deverá percorrer. Então, qual é a função do professor? Organizar os tempos, espaços e materiais, e a partir daí as crianças vão se desenvolver no seu projeto e eu vou ali só mediando e não impondo situações, certo? Então é bem simples, não, em nenhum momento aqui nessa discursiva eu falei o nome do livro, eu falei o nome das autoras, mas eu falei exatamente tudo que está no livro, tudo o que significa os projetos na educação infantil. Então, olha como é simples, fácil, não tem que ficar citando nome de autor, não tem que ficar citando nome de obra. E aqui eu respondi exatamente o que a questão pediu, que é dissertar sobre a organização do trabalho pedagógico a partir da metodologia dos projetos na educação infantil, certo? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, pessoal!